boa noite, pessoal. Bem-vindo. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões é uma produção independente do site Nordeste Nova Identidade.com e tem uma parceria com o Estúdio Nagu. Quando você quiser fazer o seu clipe, aquele vídeo, Estúdio Nagu, vai aparecer aqui, tá bom? O papo de hoje é super legal, o programa tá cheio de gente esperta, cheio de gente especial. Nós estamos aqui com Verônica, a psicóloga Verônica Santos. Vamos ter daqui a pouco um bate-papo com o advogado Felipe Sampaio, sou fã desse cara. E ao finalzinho aqui, a gente tem Lazo, que todos nós conhecemos, que faz aquela canção, canta pra você canções maravilhosas. Vou começar o programa aqui, ao meu lado, Verônica. Verônica, muito bem-vinda ao programa Reflexões. Eu quero saber um pouco de você. Você é formada pela UFRB. Me conta um pouco da sua formação. Fala um pouco de você. Olá, Michel, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Sim. Então, meu nome é Verônica Santos, sou psicóloga formada pela UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? Ter sido formada pela UFRB tem um peso muito grande na minha atuação hoje, né? Sim. Enquanto psicóloga clínica, que trabalha com a questão da vulnerabilidade social e saúde mental da população negra. Então, essa trajetória de formação tem um peso muito grande. Sou natural de Feira de Santana, né, da Princesinha do Sertão, sou de lá. Agora residindo aqui em Salvador e atuando clinicamente aqui em Salvador. Mas eu acho que essas informações aí me definem muito bem. Quantos anos de profissão? Acho que 12 anos de profissão. Acho que 12 anos de Nossa, profissão tempo. envolvendo aí a prática clínica, a docência, né? Então, acho que já são aí 12 anos. Estava contando outro dia, me surpreendi também. Passa e a gente acaba nem vendo o que já aconteceu. A Verônica é nada mais, nada menos do que esposa de um dos parceiros aqui do programa, que é George Washington. George Washington, onde você estiver, um beijo aí para você no coração, tá bom? Do amigo e professor Maico. Mas hoje o papo é outro. Hoje a gente vai conversar de maneira bastante clara e leve a respeito de um tema que tem movido a gente, tem nos incomodado muito. Nós vamos falar um pouco sobre racismo e nada melhor do que conversar um pouco com a psicóloga. A gente está aí vivendo um momento muito exacerbado do racismo. Parece que voltou, é isso? Eu acho que voltou não seria a melhor palavra, porque ele não deixou de estar. Não deixou de existir. A gente está em um momento de grande retrocesso de direitos, né? O nosso país está passando por um momento de grande retrocesso de direitos e isso tem feito com que alguns comportamentos eles se tornem mais violentos, mais explícitos. Mas a gente não pode dizer que deixou de acontecer. A nossa sociedade é atravessada pela cultura do racismo, pela ideologia racista e isso acompanha, infelizmente, a gente. Então, eu acho que o que a gente tem no momento é uma explicitação de comportamentos que são mais violentos, né, de comportamentos que, em alguma medida, têm sido legitimados por uma estrutura política e ideológica que está aí. E, por isso, algumas pessoas não têm se furtado de falar sobre isso e de agir dessa forma explicitamente. Verônica, me fala, define o racismo para mim. Porque a gente está falando para centenas de milhares de pessoas que, às vezes, realmente não sabe. A gente está numa sociedade agora um pouco zen, né? Que está tudo bem, está tudo certo, mas as coisas estão acontecendo e a gente precisa combater algumas violências. Me fala um pouco do que é o racismo, como identificar o racismo. Perfeito. E aí eu acho que não tem melhor forma de responder essa pergunta do que pegando esse gancho que você traz do estamos na sociedade do zen. Quem é que está zen efetivamente na nossa sociedade? Quem é que tem direito de estar zen na nossa sociedade? Se a gente tem condições de moradias que são precárias, será que eu consigo estar zen? Se eu tenho uma condição de violência policial que o tempo todo me acomete, será que eu consigo estar zen? Se eu tenho uma condição financeira que não me permite alimentar os meus filhos e pagar as minhas contas, será que eu consigo estar zen? Será que eu consigo fazer, né, aquele ano de viagem, né, e aquela viagem que me tira um pouco desse contexto? Essas questões todas são estruturais. E quando eu falo, eu estou falando especificamente sobre o que é o racismo estrutural que atravessa a população negra. Então, esse zen não chega para todo mundo. Eu não tenho, e muitos de nós, pessoas negras, não temos o direito de dizer assim, olha, peraí, eu vou fazer um ano sabático, eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de estudar, e vou pegar minha mochila, e vou pedir carona, e vou receber carona. Não vou. Porque se um homem negro se coloca nesse local, ele é marginalizado. Sim.
né? Então, essas coisas aí são demonstração do racismo. É importante dizer que o racismo não é apenas um comportamento, é uma estrutura, é uma ideologia, né? Então, a gente está falando de um posicionamento político, ideológico, cultural, que racializa a nossa sociedade e atribui um juízo de valor a um grupo perante outro. Então, pressupõe-se que um grupo tem um maior, né, valor agregado, e aí eu vou utilizar esse termo, enquanto outras pessoas, por não fazerem parte desse grupo racial, estão sujeitas à violência e uma precarização e todas essas coisas. Então, eu acho que é uma forma de tentar definir o racismo, mas no nosso dia a dia ele se manifesta no momento em que você não consegue acessar algumas coisas, que você não tem a mesma estrutura de oportunidades, no momento em que você não recebe a mesma remuneração. E a gente fica assim, nossa, como assim você não recebe a mesma remuneração? Se quando eu chegar na empresa a pessoa não vai dizer, ah, não, é negra, eu vou pagar menos. Mas você não vai conseguir acessar aquele cargo. Quantos gerentes você conhece que são pessoas negras? Quantos diretores, quantos reitores, né? Quantas pessoas estão no cargo de gestão, que são aqueles que recebem o maior reconhecimento Sim. e, por consequência, a maior remuneração mesmo, e são pessoas negras. Isso aí é uma demonstração do que é o racismo. Você acha cultural. que as políticas governamentais, elas influenciam para isso? Muito, muito. De que forma? As políticas, e aí eu volto a falar do retrocesso, né? Nós tivemos um momento de avanço, de enraizamento de algumas políticas de reparação, e aí é importante dizer que a gente fala de uma necessidade de reparação histórica, né? Tem pessoas que vão dizer assim, ah, não, mas o meu avô, o meu bisavô, e era médico, e era advogado, e outras pessoas não vão ter a oportunidade de dizer assim, eu conheci, eu sei quem é, eu sei de onde vem. Né? A história da minha família, a gente tem que fazer uma garimpagem para conseguir encontrar informações de antes da minha avó. Sobre a minha bisavó, a gente sabe o nome e algumas poucas coisas. E isso é resultado do esfacelamento que o racismo causa. Né? Então, as políticas é muito no sentido da reparação e no sentido de entender que esse evento que é histórico, social e que continua acontecendo impede que a gente ocupe o mesmo local que as outras pessoas, né? O local de privilégio. Eu posso dizer que é algo cultural, o racismo se tornou uma cultura, porque à medida do que a gente repete isso, a gente faz isso sobreviver de tempos a tempos, ele passa a ser uma cultura. Sim. Sim. Você concorda com isso? Uma cultura, uma ideologia, um sistema de poder, né? Algo que está enraizado. E aí é importante dizer que, em alguma medida, a gente reproduz isso, né? Não necessariamente praticamos o racismo porque não nos beneficia enquanto pessoas negras, mas está aí sim atrelado, né? A gente entende, por exemplo, eu passo por uma situação de violência e a pessoa olha de uma forma assustada para aquela pessoa. Isso aí é o racismo que, de alguma forma, está impregnado. E por isso é tão importante a gente fazer esse trabalho de falar sobre isso e fazer o trabalho de problematizar essas práticas que são normalizadas. Por quê? Por que é problemático o teu cabelo crespo, black power? Por que é problemático estar a essa hora? Por que é problemático esse traje? Por que algumas pessoas vão passar pela abordagem policial e outras pessoas não vão passar? Então, todas essas questões, elas precisam ser questionadas para que essa passibilidade, essa cultura que está aí e que é legitimada, e aí a gente tem, né, algumas documentações, algumas coisas que vazaram, dizendo assim, quais são os critérios que devem ser utilizados numa abordagem policial, por exemplo, e aí se fala, olha, características que estão relacionadas à população negra. Sim. E aí a gente está falando de uma estrutura. É isso. Gente, eu vou fazer um breve intervalo comercial. Vou pedir a você que fique aí, não saia, tá bom? O programa tá maravilhoso. A gente tem ainda um advogado que vai discutir esse tema aqui com a gente. A gente também tem Lázaro, a gente quer ouvir a opinião dele, quer ouvir ele cantar um pouquinho para você. Já tem tempo, sou fã dele, viu? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Fique aí, a gente volta já. Rapaz, você veja que coisa. Ao invés de contar piada, hoje eu vim falar de um assunto sério e apresentar para vocês a Cuida Amor, uma agência especializada no cuidado personalizado de idosos. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Ainda por cima é fácil de chegar. Estamos no Centro Médico do Hospital da Bahia e no Centro Médico do Vale do Canela. E eu só falo a real, papai. O melhor curso de cuidadores da Bahia, com os professores mais capacitados e o melhor, com o módulo 3 em 1, papá. No único curso eles ensinam sobre a função de cuidador, curativos e primeiros socorros. A Cuida Amor é a empresa que tem seus próprios cuidadores e foca na qualidade do atendimento. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a dica de painho, formação de cuidadores e cuidados com idosos, faça com quem entende. Venha pra Cuida Amor, papai. É isso aí, muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV.
TV Quirimurê, o canal da cidadania. Ao meu lado, Verônica Santos, psicóloga, doutora em psicologia, não é isso? Doutoranda, estamos caminhando, mas... Tá caminhando, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Em construção. E o papo aqui é sobre racismo, né? O racismo que a gente tem enfrentado diariamente e que não acabou e que voltou com toda a força, né? Que nunca assumiu, como ela disse. Verônica, o racismo, ele alcançou nossas crianças. Mas antes de falar das crianças, você, mulher negra, com este cabelo black, como você se vê dentro da sociedade? Você sofre preconceito, você sofre o racismo? Fala um pouco sobre isso. E aí eu já vou te responder juntando as duas coisas, Tá né? bom. É muito importante a gente conseguir falar sobre o racismo para nossas crianças, porque, e aí eu vou citar uma frase de Neuza Santos, quando ela fala que a gente não nasce negro, né, a priori, nós nos tornamos negros. E esse processo de tornar-se negro permite, inclusive, que a gente se proteja e que a gente entenda essa estrutura racial que age sobre a gente. Sim. Enquanto criança negra, em vários momentos eu fui atravessada por experiências de racismo e não compreendia efetivamente do que é que se tratava. Sim. Então, eu internalizei isso e construí a minha subjetividade em torno desse padrão de branquitude, né? E em torno dessas violências que muitas vezes me fizeram acreditar realmente que se tratavam de quem eu era. Construir a minha identidade enquanto mulher negra me tornou e me permitiu fazer uma leitura de realidade que me tira desse local. E por isso que é muito importante, eu não estou dizendo de forma nenhuma que eu não fui muito protegida e muito acolhida. Eu me lembro e revivo os momentos em que minha mãe comparecia para a escola para falar assim, olha, por que estão chamando ela de macaca? Eu vou entrar na sala de aula. Se vocês não resolverem, professoras, e aí eu acho que é uma problemática, o sistema educacional precisa assumir um posicionamento em relação ao racismo que as crianças passam. E aí é desde que eu sou pequena, e muitos antes disso, e nossas crianças ainda passam. Então a gente vê aí na mídia a professora que chega e diz assim, olha, ela precisa vir com o cabelo arrumado. E o cabelo dela está desarrumado, o meu cabelo está desarrumado. É você. Olha, colega, não dá para você estudar aqui com esses cabelos. Então, essas violências, elas continuam acontecendo, e eu, enquanto mulher negra e mãe de um menino negro, me preocupo se o nosso sistema educacional está fazendo o processo de reflexão, né, e se permitindo perceber as diversas falhas que comete e o quanto que esse racismo estrutural está imbricado e que reproduz sim sobre as nossas crianças essas microagressões diariamente. Sim. Não, nós temos estudos que mostram e que isso chega à clínica. Então, eu atendo muitas pessoas adultas que passaram por algumas instituições de ensino, especialmente as instituições de ensino particular, e são marcadas pela violência racial que acontece nessas instituições, né? E que são legitimadas pelos professores, são sustentadas pelos professores, e aí você vê aquele comportamento que é violento e agressivo da criança, e você diz que é uma brincadeira. Não é. É interessante o que você falou, porque assim, o jornalismo, especialmente aqui da Bahia e de São Paulo, né, nos últimos tempos, tem mostrado muito a agressão à criança, né? Aqui em Salvador, por exemplo, uma professora cortou o cabelo de uma criança. Que impacto psicológico essa atitude causa nessa criança? Explica pra gente como a gente pode ajudar a nossa criança quando ela enfrenta situações de racismo como esta. Sim. E aí, falar de saúde mental da população negra é falar que essa atitude não atinge só essa criança. Sim. Essa atitude me atinge, inclusive. Mãe de um menino negro. Mulher. Né? O que aconteceu com o menino Miguel, né? Que foi, né, que providenciou-se o fim da vida dele, também me atinge enquanto mãe, enquanto mulher negra. Então, essa violência, além de ser, né, atingir diretamente esse corpo, ela é muito simbólica, porque atinge a todos nós, pessoas negras. A gente tem que pensar nos impactos psicológicos que isso teve nessa criança, a nível da sua autoimagem, a nível da sua constituição, né, de identidade. Sim. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, e aí, gente, faz parte de mim agora falar sobre ele, e agora ele começou a se identificar com o cabelo dele, então ele diz assim, ó, lavar, banho, e fica mexendo nos cachinhos. Eu percebi que tem poucos dias que ele começou, na hora de dormir, ele começou a fazer carinho no cabelo dele. E isso faz parte do que é a identidade dessa criança. Então, no momento em que uma professora assume essa postura, e aí eu vou chamá-la de professora, e eu acho importante a gente problematizar esse local de educadora, quais são aí os princípios balizadores em cima dos quais ela está sustentando a prática dela, e essa instituição de ensino, né, está sustentando essa profissional, mas ela está trazendo um comportamento que é violento e que vai trazer repercussões psicológicas ao longo de toda a vida. E por isso é importante a gente pensar também como é que a gente dá assistência, como é que a gente cuida dessa criança. É importante a gente falar sobre racismo, claro que sem acabar com essa infância, mas tentar, sim, construir nessa criança um entendimento de que não se trata de você,
né? Se trata de algo maior, se trata de algo estrutural. É importante a gente conversar com os pais, com os educadores, porque se tem uma criança que sofre racismo na escola do coleguinha, tem uma família em casa que está sabendo e está vendo essa prática e está deixando essa prática acontecer. Sim. Então, que materiais seu filho está consumindo? É TikTok? É YouTube? É Instagram? É novela? Quais são as coisas que estão sendo reproduzidas nesses conteúdos? Isso vale tanto para a criança negra, que a partir desses referenciais do que está na mídia pode construir a sua identidade, assim como pela criança branca, que pode consumir materiais que vão colocar e vão, né, manter essa ideologia de superioridade e em cima disso ela vai começar sim a ter comportamentos racistas com os colegas. Verônica, que papo tremendo a gente tá... E leve, como eu te prometi. Mas Fernanda não, desculpa, Verônica, fala pra gente o seguinte, racismo estrutural, como é que eu identifico? Né? Eu chego no hospital público e eu tô sendo agredido. Como é que eu identifico isso? O racismo estrutural, ele vai atravessar a gente muito a nível do que a instituição faz e deixa de fazer. Então, por exemplo, quando você traz o exemplo da saúde, né? Nós sabemos que as mulheres negras, por exemplo, durante o seu processo de trabalho de parto, elas são mais sujeitas a processos de violência obstétrica do que as mulheres brancas. Sim. Isso se trata de um viés do que é o racismo estrutural. Essa instituição está assumindo, a gente fala também de racismo institucional, essa instituição está assumindo uma política, uma forma de agir que diz o seguinte, olha, eu estou direcionando cuidados diferentes. E isso é sustentado na ideia de que o corpo negro suporta mais dor, de que o corpo negro suporta, né, merece menos cuidado, de que a mulher negra está em um lugar, né, de subalternidade em relação à mulher branca que vai passar pelo mesmo processo, né, de dar à luz, de parir, mas esse tratamento é diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, no porquê dentro do sistema carcerário, a gente tem um processo de aprisionamento tão grande das pessoas negras. A gente está falando do que é o racismo estrutural. Quando a gente entende porque a gente olha para as empresas e para grandes organizações e a gente vê divulgações de várias empresas que, olha, estou chegando no Brasil e vou trazer um sistema de empresários, e quando a gente olha para a foto, onde estão as pessoas negras? Né? Então, isso é estrutural. É algo que, na verdade, não se trata desse nível de personalidade, mas que vai se reproduzir e vai atingir a gente com uma dimensão que eu não consigo chegar e dizer assim, deixa eu falar com você sobre isso para que você não faça, porque é uma dimensão que é maior. Né? Então, o racismo estrutural atinge a gente nesse viés. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a necessidade e a importância do sistema de cotas, é para justamente a gente conseguir lutar contra essa estrutura racista. E estabelecer uma equidade, né? Perfeito. A equidade, a ideia de dar mais para quem precisa mais. O fato de nós virmos nessa trajetória aí do que é o racismo faz com que a gente precise mais, nem de longe por capacidade cognitiva, não é disso que se trata. É pela ausência de estruturas de oportunidade. Muito legal, muito bom. Gente, uma pena, nós estamos finalizando o papo aqui com Verônica. Verônica, antes de finalizar, eu quero que você deixe as suas redes sociais, como é que faz para te encontrar, né? Você mãe, você pai, que tem um filho nessa situação, enfrentando situação de racismo na escola, você atende, você pode atender, como é que faz? Fala pra gente. Pronto, eu trabalho com saúde mental da população negra, né, na clínica, com adultos, adolescentes. Também tenho outras colegas profissionais também negras preocupadas com a questão da saúde mental que atendem crianças mais novas. Então, a gente tem formado mesmo uma rede de suporte, de assistência a esses casos que chegam, em que muitas vezes, durante muitos momentos, a gente não sabia para onde direcionar. Vou deixar o meu Instagram, é psi.veronicasantos. Fiquem à vontade para entrar em contato. É isso aí. Beijo, um abraço, tá bom? Muito obrigada, agradeço o convite. É isso aí. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo comercial. Já já a gente volta. Fique aí. Tchau, Um tchau. minuto. Rapaz, você veja que coisa. Ao invés de contar piada, hoje eu vim falar de um assunto sério e apresentar para vocês a Cuida Amor, uma agência especializada no cuidado personalizado de idosos. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Ainda por cima é fácil de chegar. Estamos no Centro Médico do Hospital da Bahia e no Centro Médico do Vale do Canela. E eu só falo a real, papai. O melhor curso de cuidadores da Bahia, com os professores mais capacitados e o melhor, com o módulo 3 em 1, papá. No único curso eles ensinam sobre a função de cuidador, curativos e primeiros socorros. A Cuida Amor é a empresa que tem seus próprios cuidadores e foca na qualidade do atendimento. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a dica de painho, formação de cuidadores e cuidados com idosos, faça com quem entende. Venha pra Cuida Amor, papai.
Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua televisão, tá bom? TV Quirimurê, o canal da cidadania. De imediato, eu já vou agradecer aqui ao Shopping Salvador, as meninas Larissa e Laís, tá? Um beijo para vocês. A loja Diva Diversões e Arte Produções, tá bom? Quero também agradecer aqui a Cuidamor. A Cuidamor, que oferece esse programa todas as quartas-feiras. Você que está com seu idoso em casa, não tem mais paciência, não tem mais tempo com ele, não perca tempo. Vai aparecer aqui, ó, entre em contato com a Cuidamor. Ao meu lado, o advogado, parceiro do programa, Felipe Sampaio. Felipe, muito bem-vindo ao programa Reflexões mais uma vez, tá bom? Satisfação tê-lo aqui em nosso programa. A gente está aqui hoje falando de um tema, falando do racismo, né? Um tema que tem nos incomodado bastante e nada melhor do que um advogado para falar das questões jurídicas. Muito bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação, um prazer estar aqui presente e contribuir com vários temas desse seu programa, sempre trazendo temas que agregam a sociedade, né? Sim, isso é muito bom e a gente vai crescendo com a participação de vocês sempre, né? Agradecer também ao André Porciúncula, né? Que deveria estar aqui hoje, mas ele não pôde vir, né? André Porciúncula, que é procurador federal e estaria aqui no programa também, mas pediu aí desculpas por não poder estar com a gente. Felipe, define juridicamente a diferença entre injúria racial e racismo, porque hoje os dois são crimes. Sim. Né? E como é que a gente faz? Onde a gente vai? Então, a injúria racial, professor, ela é muito mais direcionada à pessoa, né? Ela é direcionada ao cidadão e ela é utilizada, a diferença do racismo, para ela acontecer, se utiliza de elementos que trazem alguma referência, tanto à cor, à religião, à raça, até à deficiência física também. Sim. Vários exemplos a gente até percebe muito hoje na sociedade, infelizmente, em jogo de futebol, que é a agressão verbal, arremesso de banana, esse tipo de atitude é injúria racial. A injúria racial, diferente do racismo, ela tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão ou multa, certo? Né? E já o racismo não, o racismo ela é direcionada à classe, a uma raça, uma espécie ao grupo no todo, né? Uma espécie de, um exemplo assim seria proibir entrada em restaurante, proibir acesso a elevador social, só elevador de serviço. Esse tipo de atitude é uma atitude considerada racismo. Já o racismo ele tem uma punibilidade maior do que a injúria racial, que é de 2 a 5 anos de reclusão. Assim, tratando da gravidade do crime, é algo assim muito brando ainda, né? A gente está caminhando a passos curtos, eu diria, para a sociedade finalizar. Cabe ainda lembrar que o racismo ele é inafiançável, né, e imprescritível também. A injúria racial não, ele é crime, mas é fiançável. Muito bom falar com o senhor, né, sempre, porque esclarece essas questões, né? Mas assim, quando é que eu percebo que eu estou numa situação de racismo e que eu devo fazer? Por exemplo, se eu vejo que o crime é de injúria racial, eu vou direto a uma delegacia, eu posso parar uma viatura na rua, o que é que eu tenho que fazer? Pode sim, o meio a ser tomado a partir de uma conduta sofrida de racismo ou de injúria racial, porque assim, quem sofre a conduta criminosa, ela não tem a obrigação de distinguir qual crime é, certo? Mas ela tem que procurar sim, como qualquer outro crime, como um assalto, é um crime. Tem que procurar a polícia, tem que fazer a queixa. Hoje em dia a gente tem utilizado muito e verificado nas mídias sociais gravações, né? Que é o que está assim, vamos dizer, mostrando... Está dando um suporte, está ajudando, na verdade. Isso, está mostrando à sociedade, aquela parte da sociedade que acaba... A gente tem que ser sincero e admitir que tem uma parte da sociedade que vive numa bolha e essa bolha acaba tendo acesso a essas atitudes de racismo que não vivenciava, que não vivencia até. E aí a atitude é essa, é procurar a delegacia, é dar a queixa, assim, prestar queixa. Na questão do racismo, ela pode ser, ela dada a queixa, o delegado provoca o Ministério Público e assim inicia-se um processo de racismo. Já na injúria racial, ela, além desse caminho, ela pode ser provocada também por um advogado particular numa ação privada.
É engraçado que eu estudei Direito 6 meses. Eu estudei Direito e eu queria participar do Prêmio Inovare. E no Prêmio Inovare, essa seria uma das minhas ideias. Eu não sei por que o Brasil não tem ainda, mas eu vou deixar aqui de forma que a gente possa crescer. Mas assim, a gente deveria ter uma equipe, né, que fosse acionada e de imediato ela estivesse ali, aquilo fosse dado celeridade. Sim. Como é que a gente faz isso? Pois é. Existe algum projeto nesse sentido? Ou só eu que pensei? Eu verifico também que assim, no Brasil a gente tem uma pouca representatividade negra, né? Inclusive nos poderes. Essa questão de combate ao racismo, na minha concepção, ela é algo que todo mundo tem uma responsabilidade, não só negro. É a sociedade por completo. E assim, a gente traz algo, como a gente citou aqui agora, as punibilidades de uma atitude, de um crime de racismo e de injúria racial, elas são muito brandas em relação ao que se reflete com a conduta criminosa, entendeu? Então, talvez se a gente tivesse uma política legislativa direcionada a uma punibilidade maior quanto a isso, a gente poderia ter um resultado diferente na sociedade. Só que aí, em contrapartida, a gente vai para o nosso legislativo que não tem alta representatividade negra. Mesmo a gente vivendo num país com mais de 50% de negros. Não, em Salvador, onde tem quase 85% da população é negra. É inconcebível que a gente tenha situações de racismo em nossa sociedade. É doloroso, né? E esse reflexo no legislativo, como foi citado agora, é um indício grave do racismo estrutural que a gente vive. Então, assim, essa questão sobre o combate ao racismo é outro fator muito importante que a gente tem que ponderar agora, é outubro, né, que vamos realizar agora o grande poder do cidadão, que é trazer, né, a gente tem a maior porcentagem negra no país e a gente não tem essa representatividade lá, então tem algo que tem que ser consertado ainda. Vou fugir do meu roteiro para fazer uma pergunta que não tem nada a ver, porque eu estou aqui captando o que ele está falando e, de repente, ele me joga em uma situação de comunidade, sociedade, de representatividade. E, às vezes, eu quero realmente que o negro seja um deputado estadual, seja um deputado federal, mas, assim, o que impera nesta hora, principalmente no momento político, é o dinheiro, é a valorização, é a venda de votos. E, infelizmente, isso acontece dentro das comunidades, né? Você vê os grandes vereadores, os grandes deputados federais entrando na comunidade e pagando por esse voto e essa comunidade de maioria negra vendendo este voto. Eu acho que quando você olha para o parlamento e que você não vê tanto negro, é reflexo disso. E outra coisa, isso aos meus olhos, que eu não sou antropólogo, né? Mas me parece que a gente volta ao tempo do feudalismo novamente, né? Porque você tem aquele político que ele virou profissão e ele passa a profissão dele para o filho. Ele é deputado e meu filho vai ser também e meu sobrinho vai ser. E aí a gente volta indiretamente. Manutenção da família dentro uma manutenção da máquina do mandato pública. E não existe nada que possa barrar isso. E é por isso que a gente não vê tantos negros, porque esses caras são abastados de dinheiro, né? Sim, então, na minha concepção, concordo plenamente com o que foi dito pelo professor. Agora, na minha concepção também, acho que a partida principal para a mudança é a educação, né? A educação, acho que é o primordial para tudo. E, assim, quando isso acontece em comunidades, como foi citado agora, talvez a falta de instrução faz com que essa parte social, ela se torne refém, entendeu? Sim. Não geraria a culpa absoluta sobre eles, entendeu? E inclusive, é quem mais sofre depois com o resultado das eleições, né? É muito bom conversar com o Felipe. Gente, eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta em 30 segundos. Fique aí, a gente volta já. Rapaz, você veja que coisa. Ao invés de contar piada, hoje eu vim falar de um assunto sério e apresentar para vocês a Cuida Amor, uma agência especializada no cuidado personalizado de idosos. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Ainda por cima é fácil de chegar. Estamos no Centro Médico do Hospital da Bahia e no Centro Médico do Vale do Canela. E eu só falo a real, papai. O melhor curso de cuidadores da Bahia, com os professores mais capacitados e o melhor, com o módulo 3 em 1, papá. No único curso eles ensinam sobre a função de cuidador, curativos e primeiros socorros.
A Cuidamor é a empresa que tem seus próprios cuidadores e foca na qualidade do atendimento. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a dica de painho. Formação de cuidadores e cuidados com idosos. Faça com quem entende. Venha pra Cuidamor, papai. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimurê, o canal da cidadania. E o papo continua aqui com Felipe Sampaio. De imediato, eu já vou perguntar, ele já até começou, né, a falar aqui um pouco sobre a educação. Mas a minha pergunta é, faz um comentário sobre oportunidade, né? A educação, trabalho. Então, professor, oportunidade, principalmente agora, já que a gente já vinha falando sobre educação, eu discuto muito também essas questões das cotas, né? Que as cotas, existem muitas discussões sobre a cota racial, porque intelectualmente não deve ser comparado e tal. E eu trago assim sempre um raciocínio da seguinte maneira: eu sou um cidadão branco, tal. Minha classe social do meu avô, do meu bisavô até a mim é a mesma. Para que eu consiga ter uma ascensão social, eu tenho que ralar muito. Imagine se meu bisavô fosse um escravo, tivesse sido um escravo, né? Então, assim, a diferença da minha luta para de um cidadão negro é infinitamente maior. E a cota é o resultado para tentar amparar essa falha social que é muito grave e vou te dizer, a minha geração, dos meus netos, não vão conseguir desamparar, porque a gente vê hoje, se a gente pegar uma formatura de medicina pública hoje, a representatividade negra é muito baixa. Sim. No legislativo, como a gente falou, é muito baixa. Sim. Nos grandes cargos do judiciário, como até o STF e tal, era muito baixa, muito baixa. Então, isso é um reflexo de baixo, das oportunidades que foram dadas, né? E a educação, acho que é o local que consegue essa transição em massa. Lógico que tem aqueles nichos que acabam se destacando, mas fora da regra, né? A regra em massa seria a educação. Então você acha que as cotas, ela oportuniza, assim, a entrada na universidade, né? E ela harmoniza um pouco mais o mercado de trabalho, na TV, né? Este programa, por exemplo, é um programa que eu quero até parar um pouquinho aqui para parabenizar a TV Quirimurê por essa coragem de colocar um programa no horário nobre, 8 horas da noite, competindo aí com todas as TVs abertas e trazendo um tema como este de relevância para a sociedade, né? E tendo ao meu lado aqui você que fala com muita propriedade sobre isso. Mas assim, o que é mais repugnante no racismo? Eu acho, na minha concepção, é a forma de pensar, é a forma de se sentir superior por questões de cor de pele. E isso é de propósito. Essa minha pergunta é de propósito, né? Porque assim, se eu pergunto isso para um negro, o que é mais repugnante no racismo? O negro diria isso com toda a facilidade do mundo. Mas assim, eu estou perguntando a você de propósito, porque nem todo branco é racista, né? E a gente precisa realmente quebrar essa corrente do mal. Por isso eu fiz essa pergunta a você, para ouvir de você, para ouvir do coração. Que impacto tem isso, né? Com certeza. E assim, como a gente havia falado, a responsabilidade da mudança não é só do negro. Sim. Principalmente da raça que acaba provocando o racismo. Sim. Então, assim, eu acho que a minha responsabilidade em estar aqui, né, a representatividade de estar falando isso para você, eu me sinto até grato estar falando isso para você, porque nessa situação, e a gente precisa muito multiplicar esse discurso. Esse discurso precisa ser replicado o tempo inteiro, porque nós vivemos isso. Eu lembro que quando eu fui abrir minha primeira conta PJ, eu entrei em um banco que eu não quero falar aqui o nome, não vou expor, deveria, mas não vou. E aí minha gerente de pessoa física fez assim, olha, e ela gostava muito de mim, a gente tinha uma relação muito boa, ela disse, olha, esse aqui é o meu cliente, atenda ele muito bem, ele vai abrir uma conta PJ, abre a conta dele. Eu levei
quase 4 horas de relógio. E naquela época eu era muito tímido, né? Jovem e tal. E eu fiquei só esperando. Quando eu não aguentei mais, eu fui até a mesa dela e disse, ó, ela está atendendo todo mundo, mas até agora eu não fui atendido, eu já tenho quase 4 horas de relógio aqui, né? Aí ela foi lá, conversou, e ele, eu não atendi ele e tal. Mas isso é racismo. E isso acontece em banco, que é o racismo estrutural que a gente tanto fala. E o que é mais ruim é quando você tem racismo estrutural em instituição pública e, às vezes, provocado por um negro. Porque o negro está, às vezes, no hospital e, às vezes, ele comete isso sem saber. Isso está entrando na gente também. Mas deixo claro que o racismo não vem do negro. Sim, claro. Né? Porque muita gente diz assim, o negro é racista. Não concordo com isso. Eu acho que a gente viveu uma história longa e, assim, uma proteção muito grande. E muito é o reflexo da falta de instrução, por conta da acessibilidade à educação. Verdade. E tal, tudo que veio. Tanto que nossa sociedade, eu acho que como eu falo, a educação vai transformar. Sim. Vai transformar. Esse ambiente aqui, esse espaço que a gente tem de trazer essa discussão, de trazer esses pontos, como foi trazido por Verônica no bloco anterior, é muito importante. Sim. É legal discutir com você, porque você traz esses pontos que me fazem pensar. Mas, enfim, eu vou deixar aqui você agora falar para aquela câmera ali ou para aquela, escolhe aí. Vou deixar para você deixar suas redes sociais. A gente está chegando aqui ao finalzinho, gente, de um bate-papo muito legal com o Dr. Felipe Sampaio. Você que está aí com ação, querendo resolver, ele vai deixar aqui, o @ dele. Entre em contato com ele, tá certo? Uma figura fantástica. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, como professor. sempre, tá? Muito obrigado, é um prazer. Se você entra lá no YouTube da TV Quirimurê, tá bom? Você vai conferir ele falando novamente lá, só que sobre direitos humanos. E é legal. É com você. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, um prazer sempre estar aqui presente, sempre que chamar estou presente. Pode me acompanhar, meu nome é Felipe Sampaio, você pode me acompanhar no Instagram. Meu Instagram é Felipe Sampaio M. @Felipe Sampaio M, FILIPE, né? E é porque todo mundo confunde com FE, mas é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Felipe, obrigado. Um beijo, um abraço. Fica com Deus, meu irmão, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo, tá? E a gente volta já com o Lázaro. Vamos bater um papinho com ele e você vai adorar. Um beijo, um abraço. Fique aí. Rapaz, você veja que coisa. Ao invés de contar piada, hoje eu vim falar de um assunto sério e apresentar para vocês a Cuida Amor, uma agência especializada no cuidado personalizado de idosos. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Ainda por cima é fácil de chegar. Estamos no Centro Médico do Hospital da Bahia e no Centro Médico do Vale do Canela. E eu só falo a real, papai. O melhor curso de cuidadores da Bahia, com os professores mais capacitados e o melhor, com o módulo 3 em 1, papá. No único curso eles ensinam sobre a função de cuidador, curativos e primeiros socorros. A Cuida Amor é a empresa que tem seus próprios cuidadores e foca na qualidade do atendimento. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a dica de painho. Formação de cuidadores e cuidados com idosos, faça com quem entende. Venha pra Cuida Amor, papai. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Sanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder.
mas minha alma resiste, o meu corpo é de lutar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no ilê, aie. Se ligue no ilê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino, eu já falei. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino, diz pra mim. Que coisa boa, gente, que coisa boa. É isso aí, gente, muito bem-vindo ao programa Reflexões, tá bom? O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. Tem o oferecimento da Cuidamor. E hoje, em especial, eu tô aqui na Diva Artes Produções. Você que quer comprar o seu ingresso, ó, entra lá no @ compra seu ingresso do Arém. É isso aí. Ao meu lado, Lazo Matumbi, essa unanimidade na música. Quem não conhece esse homem, né? Quem não já dançou um reggae, quem não já curtiu as canções de Lazo Matumbi. Estou aqui com o coração palpitando, não sei nem o que falar, porque também sou fã, passei minha infância ouvindo Lazo Matumbi. Lazo, satisfação muito grande ter você aqui em nosso programa, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. As portas do programa Reflexões estão abertas aqui para quando você quiser aparecer. De antemão, quantos anos de carreira? Fala aí pra gente. Bom, salve, salve, gente. Obrigado, Michael, pelo convite. Terei que morrer uma axé para todos vocês. 41 anos de carreira, cara. E uma estrada longa, de muito aprendizado, mas que me dá uma condição de entender que tudo que passei, que tudo que vivi, eu me sinto hoje recomeçando com a experiência de 41 anos. Que coisa legal. O que mais te marcou durante todo esse tempo? O que mais me marcou, ou o que mais me marca, na realidade, é a dificuldade de conseguir colocar o meu trabalho em pauta, conseguir colocar o meu trabalho no palco, conseguir fazer com que as pessoas ouçam o meu trabalho. Isso é um desafio para todos nós e que, para mim, não me assusta, porque esse desafio é um desafio que, graças à minha ancestralidade, eu continuo caminhando e vencendo, galgando degraus pouco a pouco, degraus por degraus, mas com muita satisfação e muito prazer de continuar trilhando e continuar vivo, fazendo a música que eu gosto, a música que eu quero, a música que me faz bem, que faz bem ao meu povo. Que vozeirão, rapaz, que vozeirão. Ouvir Lázaro é tremendo. Mas, Lázaro, fala o seguinte, a gente está no programa aqui, o tema de hoje, você estava nos bastidores aí, estava ouvindo toda a conversa, é racismo. Eu queria que você fizesse um comentário, falasse da sua experiência com relação a esse tema que nós resolvemos abordar. Engraçado que você me chamou de Lázaro e há muito tempo ninguém não me chama de Lázaro, né? Há muito tempo, né? A não ser as pessoas que vão lá na carteira de identidade, Lázaro, o senhor Lázaro, normalmente me chamam de Lázaro, mas essa coisa de me chamar de Lázaro eu achei interessante, me remeteu no meu tempo de escola. Mas falar desse tema, eu estava ouvindo ali a doutora Verônica falar e falou muito bem, de forma muito didática, muito precisa. Eu acho que isso é um tema que nos acompanha
desde sempre, né? Sim. Engraçado que eu estava ouvindo você conversar com o doutor Felipe e eu não consigo essa distinção que a sociedade e que o legislativo ou que o judiciário faz de injúria e racismo. Para mim está tudo dentro de um contexto só. Então, essa distinção, para mim, resume exatamente a postura de uma sociedade excludente, racista e que fica buscando barreirinhas e barreirinhas para dizer a verdade, para falar da verdade, para encarar a verdade e assumir seu verdadeiro erro. Na realidade, quando eu vi o doutor falando sobre cotas, reparação, sobre a possibilidade de cotas com a coisa da cota sendo como uma forma de ajuda. Eu acho que, de um certo modo, é uma reparação que o Brasil ainda não fez com seu povo negríndio. Eu acho que o Brasil só vai poder ser chamado de nação quando ele entender que ele precisa colocar dentro do seu eixo de país, de sociedade, o negro e o indígena. Sim. Enquanto ele negar isso, nós vamos ter problemas o tempo todo, a vida inteira. Né? Nossa nação. A vida inteira. Até porque, quando não se assume quem você é, obviamente você não pode se apresentar para o outro como você não tem capacidade. Então, se estão falando do racismo, o racismo eu entendo desde quando o ser humano branco se achou de raça ariana e superior à raça negra. Uhum. Então, isso vem de um pensamento de tentativa de superioridade perante outras raças e que aí se desenvolve para outros caminhos, como racismo estrutural, sabe? Uma série de outras questões. E a gente sabe, na realidade, que isso é uma questão muito séria e que precisa ser derrubada, que precisa ser lutada, que precisa ser batalhada por toda uma sociedade. A convocação é toda a sociedade se coloque na posição de combate a isso, porque o problema do racismo não é nosso. Não é. É bom entender. Não é. O problema do racismo não é nosso. O problema é de vocês, privilegiados, que querem manter esse privilégio, deixando uma massa exclusa de uma série de coisas. Então, assim, acordem, porque esse privilégio vai acabar. Não pense que nós estamos dormindo, não. Nós estamos acordados e acordados muito. Sabe por quê? Porque nós entendemos tudo. Nós entendemos que vocês não nos deixam estudar, não nos dão espaço, não nos permitem sermos nós, mas nós continuamos resistindo. E por entender tudo isso, é porque nós vamos chegar. Você vê que as cotas, quando surgiu, falaram muito sobre que as cotas, quem era estudante de escola pública não ia conseguir ter boas notas, se provou o inverso. Ao contrário, que todos os estudantes de escola pública, através das cotas, chegando. Então, assim, o que eu observo durante esse tempo todo é que vocês têm medo. Mas pode guardar o medo de vocês, que a gente vai chegar em grande estilo. E aí sim, quando a gente chegar, se prepare, irmão, que o bicho vai pegar em grande estilo. Nos aguarde. Rapaz, que recado bem dado esse aí, viu? Que recado bem dado. Me fala o seguinte, muitos anos de carreira, é um assunto que ficou claro, eu até queria continuar, mas eu terminei me emocionando com a sua fala agora, porque é realmente um processo de exclusão, né? O tempo todo. E é um processo de exclusão que faz com que tanto tempo, desde a invasão do nosso país, ao processo de escravização dos negros trazidos da África, reis e rainhas, sim, e sendo escravizados aqui no Brasil, é um processo de lavagem cerebral muito grande. Sim. Muito grande. Eu estava ouvindo você falar com o advogado, com o doutor, e ele falou sobre um tema de muito de nós não conseguimos ainda acessar, não conseguimos ainda se colocar frente ao racismo
em posição de combate, é porque a lavagem cerebral foi muito forte. E você se libertar da escravidão mental é um processo muito duro. É por isso que hoje a gente tem, graças a Deus, nossas psicólogas pretas. Sim. E eu quero mandar um abraço para minha mulher, também que é psicóloga e age nessa mesma linha. Então, assim, a gente tem essas psicólogas para poder amparar os nossos, acolher os nossos. Porque o adoecimento mental é muito sério. Eu lembro que, em criança, eu via muito casas que não entendiam esse adoecimento mental e colocavam no asilos como loucos. Loucos são vocês, que não estão entendendo nada. Aguarde. Aguarde. Estamos chegando. Eu vou pedir para o Lázaro tocar uma música. Eu gosto muito, Lázaro. A Minha Pele de Emanuel. Alegria da Cidade. Alegria da Cidade é uma música que, na realidade, foi dada para mim, essa letra. Aliás, as duas letras. A música que eu cantei, 14 de maio, foi dada também, presenteada também por Jorge Portugal, o grande professor Jorge Portugal, devido à minha inquietação. Essa música, por exemplo, foi um momento em que eu voltei de viagem de São Paulo, eu estava morando em São Paulo nos anos 80 e voltei depois de 85, por aí assim, depois de ter participado como espectador das diretas já em São Paulo. Aí eu falei para um amigo meu, preciso voltar para Salvador porque do jeito que a gente está alardando diretas já, sabe, eleição já, democracia já, eu preciso estar em Salvador para participar disso. E chegando aqui em Salvador, me assustei porque eu tinha saído e tinha deixado um movimento de bloco afro muito forte, que trabalhava exatamente isso, a autoestima da comunidade negra. E quando eu voltei, encontrei aquela música Fricote tocando em todas as rádios. Isso para mim foi um retrocesso muito grande. Isso me incomodou. E eu conversando com o Jorge Portugal numa viagem, eu desabafei o tanto que eu estava indignado e ele me deu de presente essa letra que contrapõe exatamente a tudo isso que a gente está vivendo. Essa letra marca muito. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Oh. Será que você não viu? Entendeu o meu toque? No coração da América eu sou o jazz, sou o rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue. Na beleza do afoxê ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, sou a cor da Bahia. Sou você, sou você, sou você. E você não sabia. Liberdade
liberdade, Curuçu. Ale Pomare, sou eu que falei, sou eu. Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto, não tanta dor que nos invade, somos nós. A alegria da cidade. Apesar de tanto, não tanta marginalidade, somos nós. A alegria da cidade. Apesar de tanto, não. A alegria da cidade, oh yeah, não. A minha pele, ser uou. A minha pele, a sua pele, a nossa pele, uou, yeah, now. Sip, some pop, wear it up, some pop, some pop, sip, some pop, ooh, sip, some pop, wear it, some, criba, some, wear it up. Sucesso total, sucesso total. Lázaro, vamos continuar aqui nosso bate-papo e falar o seguinte. Como você vê o negro hoje no mercado da música? É mais fácil? Hoje você sabe que nós temos as plataformas digitais e você já tem que entrar com um grande investidor para você estar lá. Como é que você vê esse novo mercado hoje? Olha, o racismo continua aí, Sim. em todas as áreas. Sim. O espaço convencional continua difícil. A ferramenta virtual, ela é uma ferramenta que nos dá a liberdade de você fazer sem precisar apreciação nem avaliação de ninguém. Isso. Então, assim, é difícil? Sim. É. A gente nunca negou isso. É difícil? É. Mas não é impossível. Eu acho que o que a gente tem que entender é que nada é fácil pra gente, mas a gente não pode desistir. Não pode parar. A estrada é longa, a caminhada é árdua, mas a vitória é certa. Então vamos caminhar. Não pense em dificuldade. Por mais dificuldade que se tenha o tesão de dizer assim, eu consigo, eu venço, eu chego lá. Esse é o lema. Porque o que querem, na realidade, é tirar essa autoestima que existe entre nós. Sim. Essa coisa de você se achar capaz. Imagine que o racismo ele atinge basicamente detalhes que mexem com a nossa autoestima. Você é burro, você é uma raça inferior, você não é capaz. E é isso que a gente tem que reverter. É isso que a gente tem que reverter e dizer assim, vocês estão totalmente enganados. Eu sou filho de reis e rainhas. Então, assim, o meu reinado é para sempre. E vocês não vão tirar isso. Nos aguarde. Toda vez que eu digo nos aguarde é porque, assim, eu entendo que hoje, nos dias de hoje, por tudo que nós vivemos até agora, só nós poderemos fazer por nós. Não aguarde por ninguém. Ninguém vai fazer pela gente. Só nós poderemos cuidar de nós. Então, assim, se a gente entender que nós somos capazes de reverter esse quadro, com certeza. E para essa juventude que está pensando em chegar, é necessário fazer 3 perguntas que são as reflexões de todos os dias. Exercício de cidadania e exercício de consciência negra. Quem sou eu? Pare na frente do espelho e se pergunte. Quem sou eu? Essa pergunta, para você obter, você vai ter que olhar para trás para saber de onde você vem. Quando você olhar para onde a sua história, de onde você vem, você vai perguntar de novo, quem sou eu aqui e agora? E o mais importante, quem sou eu lá na frente, aonde eu quero chegar? Esse é o ponto importante. Que quando você se questionar e ver toda a sua história e aonde você está, com certeza, você vai para dentro em grande estilo e a gente vai conseguir. Vamos que vamos. Vem junto. Eu estou vivinho. Quero chegar cada vez mais. Aliás, eu estou pensando até em uma coisa muito séria. Não vou relatar agora para você, não, mas eu estou pensando em adentrar outras áreas que não seja a música, para poder ajudar um pouco mais a minha gente. Isso, tá na hora, né? Tá mais que na hora, até porque
tem um detalhe importantíssimo. Quando eu falo isso, eu falo porque eu mexo com música, mas eu não faço música por entretenimento. Eu faço música como arte. Eu faço música como reflexo, como retrato, como reprodução daquilo que eu vivo, que meu povo vive. Tentam sempre levar para o lado do festejo e da alegria. Eu não estou aqui para fazer festejo nem alegria. Pelo contrário, eu estou aqui para me sentir feliz, fazendo você feliz, pensando comigo, refletindo comigo como é que a gente pode construir um mundo melhor para nós e para os nossos filhos e netos que estão chegando. Se ligue nessa. Obrigadão. O programa está finalizando, gente. Estou um pouco emocionado, né? Porque eu sou fã e o que ele fez para mim aqui foi fantástico, né? Porque quando você encontra com fã, o fã termina... Obrigado. Obrigado a você, irmão, pela oportunidade. E, ó, fique atento. Nós estamos chegando. Programas como esse vai pintar muito mais. Esse é um herói que já está na fita fazendo para vocês. Mas tem mais gente querendo chegar e a gente vai conseguir chegar. Sabe por quê? A gente não depende mais da avaliação. Hoje a gente tem uma câmera na mão e todos nós somos cineastas. Axé para todos nós. Vamos para dentro mudar esse país. Valeu, gente. Até semana que vem. Rapaz, você veja que coisa. Ao invés de contar piada, hoje eu vim falar de um assunto sério e apresentar para vocês a Cuida Amor, uma agência especializada no cuidado personalizado de idosos. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Ainda por cima é fácil de chegar. Estamos no Centro Médico do Hospital da Bahia e no Centro Médico do Vale do Canela. E eu só falo a real, papai. O melhor curso de cuidadores da Bahia, com os professores mais capacitados e o melhor, com o módulo 3 em 1, papá. No único curso eles ensinam sobre a função de cuidador, curativos e primeiros socorros. A Cuida Amor é a empresa que tem seus próprios cuidadores e foca na qualidade do atendimento. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a dica de painho. Formação de cuidadores e cuidados com idosos, faça com quem entende. Venha pra Cuida Amor, papai.